Olá, o Senado Federal realizou, através da sua página na internet, pesquisa para saber sobre o apoio da população ao projeto de lei que propõe transformar crime de corrupção em crime hediondo. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o autor da matéria, o senador Pedro Taques. Essa enquete foi um dos recordes de participação, de número de acessos pela página da internet, não é isso, senador? Sim. Em 13 dias, segundo os dados fornecidos pelo Senado, quase 250 mil pessoas, quase 250 mil brasileiros acessaram esta página e votaram na seguinte pergunta: a corrupção deve ser transformada em crime hediondo? Foi um projeto que nós apresentamos este ano para aumentar a pena da corrupção, pena mínima, de 2 para 4 anos, e transformar, equiparar a corrupção em crime hediondo. Nós todos sabemos que não é a quantidade de pena que evita o crime, mas sim a certeza de que esta pena será cumprida. A questão da impunidade. A questão da impunidade. Na verdade, combater a corrupção é também combater a impunidade, não é isso, senador? Eu diria que a corrupção tem como causa e consequência a própria impunidade. No Brasil, ninguém cumpre pena por corrupção. Isto mostra que a impunidade ela ainda existe nesta área. Senador, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor sobre uma outra possibilidade. A gente não vê, como o senhor disse, pessoas presas por corrupção, nem tampouco devolvendo aos cofres públicos os recursos que foram desviados, né? Nós vamos ver projeto de lei nesse sentido? Há esperança da gente ver uma lei encaminhada nesse sentido também? Já existe lei nesse sentido, existem projetos de lei também que tratam da indisponibilidade de bens e da venda cautelar desses bens. Já existe lei e já existe projeto de lei. Por exemplo, a dificuldade da aplicação a dificuldade de aplicação é que os processos no Brasil são muito longos, demoram muito. Nós precisamos tratar e fazer com que o processo seja decidido em prazo razoável. Na maioria das vezes se prescreve e os bens que foram indisponibilizados inicialmente são devolvidos. Agora, qual é a consequência da corrupção se transformar em crime hediondo se esse projeto for aprovado aqui no Senado e depois ainda precisa ir à Câmara dos Deputados? O cidadão que comete o crime de corrupção poderá ser preso e permanecer preso. A progressão de regime se fará num tempo maior. Diferente de um sexto, que é a regra, os crimes hediondos, a progressão de regime, que é a possibilidade do cidadão vir do fechado para o semiaberto, é em um tempo maior, 2/5 ou 3/5 da pena. Isto é importante, ao menos no que eu penso. Combate à impunidade também está presente na proposta do senhor de rever o Código Penal, não é isso? Uma das consequências seria, de alguma forma, minimizar o problema da impunidade no país, Sim, não é? Nós temos muitas leis no Brasil, nós temos leis que são feitas de afogadilho, leis que são feitas de forma emergencial. Isso não é bom. O interessante é que nós tenhamos um código que estabeleça um sistema e este código possa ser adequado à atual Constituição. O nosso Código Penal é de 1940. 1940, nós estávamos diante de um Estado que era rural. Hoje, a sociedade é urbana. Este código tem que estar de acordo com a Constituição de 1988. Por isso, fizemos um pedido à presidência, e isto foi colocado em votação no plenário, para a constituição de uma comissão de juristas, uma comissão especial de juristas, para repensar um novo Código Penal. O que mais grave o senhor, além desse anacronismo que nós temos com relação ao Código, que tratava de uma outra realidade que não é a realidade atual, quais os principais pontos que o senhor acha que devem ser elencados numa mudança? Sim, o senhor acha eu poderia mais premente? citar alguns deles. Crimes praticados pela rede mundial de computadores. O terrorismo. No Brasil nós não temos um crime de terrorismo. Digamos que Bin Laden estivesse vivo e aqui praticasse um atentado terrorista. Nós não temos um crime de terrorismo. E nós temos eventos internacionais significativos. 2014 a Copa, 2016 as Olimpíadas, né? Nós temos que pensar isso. Este Código Penal vai fazer esta adequação à realidade a que nós vivemos. Com relação ao crime organizado, também muita coisa ainda precisa ser mexida? Sim, o Brasil é signatário do Tratado de Palermo, que é a Convenção Internacional da ONU, que trata de organizações criminosas. Nós precisamos fazer esta adequação a esta realidade. Por exemplo, o crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal, foi pensado tendo em conta o bando de Lampião.
1940. Hoje, as organizações criminosas, os crimes são transnacionais. Uma parte do crime ocorre no Brasil, outra parte na Europa, outra parte nos Estados Unidos. E esta Convenção de Palermo trata disso. E nós precisamos internalizar esta convenção através de um Código Penal que a trate desta realidade. Senadora, a Comissão de Constituição e Justiça deve instalar em breve uma subcomissão para tratar de segurança pública. Sim. Esse é um trabalho que, de alguma forma, esbarra nessa questão do Código Penal? Sim. É afim? Terão trocas? Sim. Nós teremos uma subcomissão. Nós fizemos este pedido ao presidente Eunício Oliveira, na Comissão de Constituição e Justiça. Foi criada esta subcomissão para que nós possamos reunir todos os projetos que tratam de segurança pública. Mas essa comissão especial de juristas vai trabalhar em paralelo. Nós queremos debater segurança não só como caso de polícia, segurança não só como o combate à prática de crime, mas segurança como uma política pública. Por exemplo, alguns crimes são praticados em razão da falta de oportunidade, falta de condições. Portanto, o Senado ele precisa pensar políticas públicas voltadas para a segurança. A segurança pública é um direito fundamental do cidadão, é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição. Portanto, esta subcomissão que eu fui nomeado presidente também trabalhará em conjunto, de forma paralela, com esta comissão especial de juristas, para que nós tenhamos uma legislação que nos dê tranquilidade. Essa subcomissão, ela será temporária ou permanente? Essa subcomissão, por hora, é uma subcomissão temporária, mas a ideia é que aqui ocorra, como existe na Câmara dos Deputados, uma comissão permanente de segurança pública. Aliás, já existe um projeto de resolução que foi apresentado pelo senador Magno Malta para transformar esta comissão em uma comissão permanente. Para encerrar a nossa entrevista, vou voltar para o nosso primeiro tema. Essa pesquisa que foi feita na internet pela página do Senado Federal, perguntando às pessoas da aprovação dessa proposta, esse projeto de lei do senador Pedro Táxi, que transforma o crime de corrupção em crime hediondo. A Casa tem debatido a questão da corrupção com frequência, né, senador? Sim. E um dos pontos que sempre vem nessa discussão, nessa reflexão, é que a participação popular é imprescindível para esse controle da prestação de serviço público. Sim. Então, um resultado de pesquisa como esse, dessa perspectiva, como é que o senhor avalia? Sim, eu avalio de forma positiva. A sociedade está preocupada com o que ocorre aqui. Eu quero agradecer a estas pessoas que colaboraram nessa pesquisa. E nós, aqui no Senado, precisamos entender que o mandato deva ser participativo. Nós exercemos aqui um poder que nos foi ofertado pelo cidadão. Então, o cidadão deve participar deste debate. Para mim, tem sido significativo esta participação da sociedade no exercício do mandato que eu exerço. O mandato tem que ser um mandato participativo. A sociedade deve colaborar na construção de projetos de lei. Agora, mais do que debates aqui, nós temos muitos debates. Nós precisamos de ação. E ação significa aprovação de legislação que possa combater a corrupção. Nós temos que ser intolerantes com a corrupção. Um exemplo, recentemente na Câmara dos Deputados foi absolvida uma deputada. Esta deputada restou provado que ela recebeu dinheiro e a Câmara dos Deputados absolveu esta parlamentar. Isso foi uma frustração para a opinião pública, mas o senhor diria que se a população tivesse usado mais dos instrumentos da era digital, de e-mail, de acesso a site, a página, poderia ter a população também visto um outro desfecho para uma situação dessa? Mais do que frustração, isto é uma vergonha para o Congresso Nacional. Imaginem um cidadão que adquire o mandato, este mandato não pode ser escudo para apagar o seu passado. Não pode ser uma borrachinha para apagar o que ele fez. Eu penso que o passado de um parlamentar deva, sim, repercutir no seu presente. Porque o eleitor, muitas vezes, ele não sabe o que o parlamentar fez antes e votou. Isto ofende ao princípio da representatividade. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a agência Rádio Senado e as emissoras de rádio conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quiser ver esse ou outro dos nossos programas, por favor acesse www.senado.gov.br/TV.